O Mandetta tinha dito para mim, e eu fiquei muito pé da vida com ele, aliás, estou até agora, tinha dito para mim que jamais concederia uma entrevista exclusiva. Não foi por causa disso que eu fiquei pé da vida com ele, não. Eu acho que ele politizou mais a crise do que deveria ter politizado. Acho que ele foi mais político do que cientista do que ele devia ser. E eu estou dizendo isso de um amigo seu e de um aliado político seu, mas como você é direto, eu também gosto de ser. Por isso que considero você amigo há muito tempo e já expliquei quais as razões, inclusive particulares, você salvou a minha netinha aí no Goiás. Mas como é que aconteceu aquela entrevista? De uma hora para outra, o Mandetta dá aquela entrevista que ninguém esperava. Ele dizia que não abandonava o paciente, mas na verdade ele brigou com o presidente e não deixou quase que alternativa ao presidente dar uma bica nele, né? E dali para cá a coisa mudou. Agora as confusões são outras, mas na verdade toda entrevista que o Mandetta dava lá, coletiva, arrumava-se uma confusão. Agora parece que a confusão é outra, mas não é aquela lá. Como é que aconteceu aquela entrevista? Como é que foi o ambiente daquela entrevista, Ronaldo? Eu sei que você é um cara muito transparente, você vai me dizer, governador. Lógico, bom dia da Atena, mas eu tenho certeza absoluta. Você sabe, você me conhece bem, nós temos uma característica muito forte, que é de realmente a gente dizer o que a gente pensa. Às vezes é duramente mal interpretado, mas sempre foi aquilo que eu costumo dizer, que eu já tenho bastante idade para não mudar meu estilo de vida. E que eu tenho uma honra enorme em poder ter esse perfil de ser leal aos amigos, mas ser também transparente nos momentos em que não existe convergência. Mas eu tenho certeza que eu vou amainar o seu coração em relação ao Mandetta. Mandetta é um amigo meu, da mesma escola minha, do serviço do professor Nova Monteiro, no Rio de Janeiro, do serviço de ortopedia. É uma pessoa extremamente preparada, é uma pessoa estudiosa. Quando ele chegou ao Congresso Nacional, tive a oportunidade de indicá-lo para presidente da Comissão de Seguridade Social, fez um trabalho maravilhoso. É uma pessoa muito técnica também, conhece, debate com muito conhecimento, uma cultura ampla, não só na área da saúde, e ele é uma pessoa que se preparou muito, porque como ele pilotou junto com o general Fernando, que é chefe da Casa Militar do governo, todo aquele processo que nós repatriamos os brasileiros que estavam em Wuhan, na China, e trouxemos para a minha cidade querida de Anápolis, que foi o local onde recepcionou todas essas pessoas, onde muita gente no Brasil não queria ofertar o território a eles. Nós tivemos o orgulho, naquele momento, de oferecer, e a operação foi feita com toda a segurança, e a partir daí nós passamos a estudar bastante essa matéria, porque nós sabíamos que esse assunto chegaria a nós. Bom, deixa eu lhe dizer, esse assunto da entrevista dele ao Fantástico, eu conversei com o Mandetta durante a semana, e na quinta-feira anterior ao domingo, ele havia me dito que eles teriam telefonado a ele, solicitado essa entrevista, e que ele falou que gravaria a entrevista. Certo? Gravaria a entrevista, até porque ele gostaria de fazer um comentário num domingo de Páscoa, que seria um momento oportuno também para dar um rumo, um norte, talvez com maior detalhamento, e que pudesse fazer uma entrevista que fosse muito mais educativa no momento que nós estamos vivendo, e por ser um programa também de grande audiência. Agora, posso lhe garantir que não teve esse viés específico para atingir A ou B, e além do mais, você sabe, Datena, eu, sinceramente, eu até comentei a entrevista dele, foi uma entrevista morna, ainda brinquei, uma entrevista típica de domingo de Páscoa, porque, na verdade, não teve nenhum ato ali que fosse diferente mas entrevista típica, mas Ronaldo, nas coletivas dele. Mas, Ronaldo, não ali teve nada novo, né? Eu não achei tão morna assim a entrevista.
Eu achei ali que mais, ao invés de ressuscitar Cristo, ele crucificou o Cristo, que era o presidente da República. Ele colocou posições contrárias ali ao presidente da República de uma forma insubordinada, desagradável e desautorizada. Essa foi a minha leitura. Não, mas peraí. Vamos também. Como tem a característica sua da transparência, tem a minha também. Veja claro, bem, a decisão do Mandetta com o presidente, elas sempre foram divergentes. Ou existe alguma dúvida em relação a isso? Não existe dúvida, mas foi no momento errado. Mas foi no momento errado, cara. Foi no momento errado. Não, mas Datena, tudo bem, mas eu não estou aqui defendendo A nem B. Eu estou dizendo a você que essa posição não foi uma posição de domingo de Páscoa. Essa era uma realidade, aonde existia uma divergência entre a conduta, tá certo, divulgada pelo ministro e aquilo que era defendido pelo presidente. Não existia um processo convergente nesse aspecto, tá certo? Então, é lógico, é o que eu havia dito anteriormente. Não, eu posso entender que não teve nada de novo. Eu posso entender que não teve nada de novo, mas ele foi incisivo no momento que ele não precisava ser. Eu acho que foi indevido ali. Aí é uma tese, essa é a minha opinião, né? Não, mas eu concordo. É uma tese que foi levantada, tá certo? Olha, aí talvez não precisava de ser repetitivo nesse momento. Tudo bem, eu acho. Agora, o que a gente precisa de ter neste momento, tá certo? É que a gente tenha a coragem de divergir, tá certo, das pessoas, por mais amigos que sejamos. Você concorda comigo? Não é verdade? Olha, peraí. Agora, neste momento, é o que eu disse, isso é até publicado. Por que para a economia se escuta o Paulo Guedes e na saúde não se escuta o Mandetta? Por que não? Porque o Paulo Guedes não enche o saco do presidente da República, como o Mandetta encheu o saco todo dia politizando a crise. Não é questão de encher o saco, é questão de posição. Você está entendendo? Quer dizer, mas a posição do Mandetta era política, não era mais política do que medicinal, eu acho. Não, amigo, não é isso não. As coisas precisam ser ditas como elas estão. Ou seja, você pode saber de uma coisa só, Datena, hoje. Se nós hoje temos os menores índices e hoje uma condição que dá ainda a nós não termos um esgotamento ou um colapso da nossa rede hospitalar, foi porque realmente nós restringimos a atividade, nós restringimos mobilidade. Ronaldo, eu não concordo, Ronaldo. Sabe por que eu não concordo com você, Ronaldo, desse aspecto? Diga. Por um detalhe. Eu mostrei por A mais B os comentários que eu que não sou médico, não sou cientista, não sou nada, eu fiz porque tenho insônia e comecei a ler, como eu sempre li, notícias de madrugada de um vírus que surgiu na China. Esse vírus virou uma epidemia na China primeiro, depois foi para a Itália, depois espalhou pelas grandes economias europeias. E aqui o carnaval estava comendo solto. A minha dúvida é por que o Mandetta, naquela hora, não mandou ou não sugeriu aos governadores e prefeitos que estavam brigando naquela época quem botava mais gente na rua. O seu estado acho que não foi ido, não teve essa característica. Mas aqui em São Paulo, botamos 15 milhões na rua. Lá na Bahia, até nós transmitimos o carnaval, a banda transmitiu. Olha lá, carnaval na Bahia. O carnaval do Recife de 8 milhões, o Rio, 10 milhões. Por que o Mandetta naquela hora, ao invés dele dizer que era absurdo aquilo, porque, claro, o que veio de gringo para lá, fugindo da infecção e para aproveitar o carnaval já infectado, e o que a gente mandou da gente daqui para lá, abrindo, para que o cara viajasse e voltasse de regiões que os caras foram infectados, por que o Mandetta naquela hora não falou? Aquilo foi um dos principais focos de transmissão dessa doença, foi isso que eu mostrei, e que o Mandetta não falou nada naquela hora. Tá certo que eu fiquei pé da vida com ele, porque ele descumpriu a palavra comigo e boa parte da imprensa dando uma entrevista exclusiva. Sorte da Globo. Sorte da Globo tem competência para isso. Agora, isso é imperdoável dele, porque ele não teve palavra. Agora, ele não é o Hipócrates, inventor da medicina, porque ele devia ter avisado os governos dos estados, as prefeituras,
que era para parar com aquela palhaçada daquele carnaval de rua em época de um troço que ninguém sabia o que era e que poderia virar uma pandemia. Eu fui, acho que, o primeiro jornalista a usar a palavra pandemia. É que ninguém me ouve. Os caras ouvem por um ouvido e sai por outro. Entendeu? Eu fui o primeiro cara a usar a palavra pandemia na televisão lá naquela época. Eu falei, olha, esse negócio pode virar uma pandemia. E por que o Mandetta? Onde é que estava o Mandetta? Pulando o carnaval, do mesmo jeito que ele saiu? E eu acho que você há de concordar comigo. O jeito que ele saiu daquela entrevista lá, depois de aplaudido, sair dançando, abraçando a assessora dele, foi, por exemplo, você como médico, e excelente médico que é, se o dono do hospital te manda embora e você é obrigado a abandonar o paciente, e você acha que ia salvar o paciente com aquilo que você estava fazendo, você não ia sair cantando, eu te conheço, você não ia sair cantando e nem abraçando ninguém, entendeu? Eu acho a atitude dele deplorável, sinceramente, Ronaldo. É uma pena, foi a primeira entrevista inamistosa que eu tive com você, mas mas triste. Esse Mandetta, eu tô mais pé da vida ainda que esse Mandetta, que ele me faz discutir com você. É por isso que eu não suporto ouvir falar mal o nome desse cara. Eu não suporto ouvir falar o nome do cara. Falando sério, não suporto ouvir falar o nome desse cara. Não dá certo. Faltava ele fazer eu brigar com você. Nós não estamos, isso aí em nada altera nosso relacionamento e nossa amizade. Para com isso, não tem nada a ver com isso. O que a gente precisa de ver é o seguinte: naquela época, você viu até o presidente americano dizendo agora que realmente a OMS não os alertou. Ora, você tem uma epidemia num país, tá certo? Não tem condições de você fica alerta, você fica atento, trata-se de um vírus, tudo bem. Agora, não é porque se tem um problema, como você teve outras viroses também, na África, como em outros países, que você vai decretar uma pandemia que aí tem a característica de globalização. O carnaval, ela não tinha extensão alguma que não fosse em Wuhan. Certo? Então, as atitudes, isso é aquilo que nós falamos. Não, já havia se espalhado por Itália, num número menor. Não, amigo, eu acompanho os jornais sites italianos, europeus. Já havia casos da Itália, já havia casos da Alemanha, já havia casos da França, principalmente da Itália, porque tem uma comunidade na Itália, Caiado, que é próxima a Milão. A gente falou com uma enfermeira que ela vive de trabalhadores chineses e um intercâmbio muito grande. Como era Ano Lunar e Wuhan, já tinham migrado para lá, já tinham ido visitar parentes, muitos chineses lá. Por isso que começou na Itália o negócio. Saiu da China e foi para a Itália. Já naquela época havia, na época do carnaval. Você sabe qual o maior índice de infecção, por exemplo, nos Estados Unidos, para onde foram da China, no Ano Lunar? Quase 500 mil chineses. Sabe qual o maior local afetado pela pandemia lá dos Estados Unidos? Per capita, sabe qual é o maior local? Você sabe? Diga. Qual é o maior local nos Estados Unidos? Você sabe qual é o maior local? Deve ser Nova York, né? Não é Nova York. Per capita foi em New Orleans. Sabe por quê? Foi em New Orleans? Carnaval de rua que eles fizeram lá em New Orleans, como tem aqui. E foi na mesma época aqui no Brasil. Carnaval de rua que fizeram em New Orleans. Per capita. Entendeu? Nova York é o estado que mais tem no mundo, né? E a cidade que mais tem. Mas per capita foi em New Orleans que os caras fizeram carnaval de rua. É por isso que eu acho que valorizam demais esse Mandetta, e ele, pra mim, já foi tarde, viu? Só faltava ele me fazer brigar com você, que eu adoro você. Só faltava isso. Esse cara aí, eu não quero nem ouvir falar mais dele, viu? Isso não vai ter, não vai existir nenhuma briga, não. Até porque, você sabe, Atena, carnaval, tá certo? Foi dia 19 ou 20 de fevereiro, tá certo? 19 ou 20 de fevereiro. Pensou no momento daqueles que nem a OMS havia decretado a pandemia, você tomar
uma decisão no Brasil. A OMS agiu errado desde o começo, o Trump está certo. A OMS agiu errado desde o começo, Caiado. Sim, amigo, a OMS agiu errado. Mas são os parâmetros que a gente tem que seguir, amigo. Por favor, nós não podemos também tomar atitude. Sim, mas a China agiu errado e a OMS foi conivente com a China. A China teve 3 mil infectados em 6 dias e não avisou o mundo. Começou em dezembro, não avisou o mundo. E a OMS foi conivente com a China. Não, olha, eu não faço esses pré-julgamentos assim. Eu falo o seguinte, olha, todos nós médicos, todos nós pessoas, todos nós somos suscetíveis a erros. Nós não temos aí esse dom divino de poder acertar tudo. Não, claro, mas o Mandetta também não é o Hipócrates. Não, o Mandetta também não é o inventor da medicina, não. Não, de maneira alguma. E ele foi a primeira pessoa no mundo, tá certo, a dizer, a comunicar ao OMS que realmente os dados eram preocupantes, tá certo? Então, antes da OMS declarar a pandemia, foi exatamente o ministro Mandetta que encaminhou um ofício ao OMS dizendo, olha, nós precisamos de mais detalhes, nós precisamos de saber qual é que é o potencial desse vírus, qual é o perfil epidemiológico dele, nós precisamos de ter uma política que haja um melhor norte por parte da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela ficou tropeçando, indo, voltando. Então, veja bem, nós que não tínhamos aí essa capacidade toda de poder identificar qual era a capacidade de contaminação, se era pelo ar, se era por gotícula, qual é o grau de comprometimento, se é apenas do pulmão, se seriam também de outros órgãos, quais os medicamentos a serem experimentados nessa hora. Enfim, tudo isso você convir que é um bate-cabeça enorme. Não tem ninguém que tenha aí essa receita. Encontraram na água agora. Encontraram da água, ainda bem que não potável na França, mas na água encontraram isso. Não potável, tanto que pararam de usar água para desinfetar as ruas de Paris. Até na água encontraram vestígios disso. Mas essa conversa minha com você é boa e ela é ao vivo. É o seguinte, eu acho que aí nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Agora, eu posso garantir uma coisa só. Se hoje nós estamos conseguindo baixar, tá certo? Pra você ter uma ideia, esse seu querido estado de Goiás, que você ama de coração, eu posso dizer que muito. Com toda a luta, nós tivemos aqui 19 óbitos, mas graças a Deus nós estamos conseguindo trabalhar fortemente para que não haja aqui colapso da rede hospitalar. Nós estamos aí com casos, ultrapassamos os 400 casos diagnosticados, lógico que temos mais que realmente foram menos sintomáticos, né? E graças a Deus já estão imunizados. Agora, o que nós precisamos de ter nessa hora agora é uma visão, tá certo? De momento, o Datena, de momento, você entendeu? Agora nós temos que entender uma coisa só. Olha, tem um novo ministro, eu espero que realmente as coisas caminhem bem, que as coisas continuem tendo pouca incidência, que a gente tenha condições de atender todos os brasileiros que têm um problema da síndrome respiratória aguda grave, tenha um leito de UTI para eles, tenha ali a estrutura hospitalar, tem os médicos, que hoje você sabe que é algo que a gente precisa muito, principalmente no espaço como esse que você me concede, nós precisamos todo dia rezar e agradecer a Deus por toda a equipe na área de saúde, porque hoje um cidadão, como seja ele médico ou enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, o maqueiro do hospital, aquele cidadão que faz os exames, são heróis. Todos eles, tá certo? Convivendo com o ambiente onde tem vírus por todo lado, numa contaminação generalizada. Pensa bem o psicológico dessas pessoas, tá certo? Então, o que nós temos que mostrar é um reconhecimento a essas pessoas. Eu acho que esses são os verdadeiros heróis do momento. Nós temos que reconhecer essas pessoas agora e agradecer a eles, dizer, meu muito obrigado. Minhas orações todos os dias são para essas pessoas que estão nesse campo de batalha. Agora, o que nós não podemos é transformar isso como se fosse uma luta política eleitoral, numa situação maniqueísta. Quem é a favor de cá,
é do bem, quem é a favor de lá é do mal. Então, eu acho que nós precisamos trazer para este momento um momento de muito equilíbrio, muita paz. Agora, com bases científicas, nós na saúde não temos espaço para achismo. Não temos espaço para achismo. Não. Tudo bem, você pode ter se informado nos jornais, nas notícias, tudo bem. Mas o que nós precisamos nessa hora é de fazer revisão bibliográfica, é de avaliar quais são os trabalhos apresentados pelos médicos da China. É o que o senhor está fazendo aí, né? Espanha. É o que o senhor está fazendo. O senhor vai aplicar isso em Goiás, não é isso? É o que o senhor vai aplicar em Goiás, com base desses dados, é o que eu estou entendendo. Você viu que é toda a minha base científica aqui, tá certo? Apresentei ontem o nosso decreto, tá certo? Você vê o embasamento, você vê as ferramentas apresentadas, para nós podermos avaliar cidade por cidade, a incidência, mudando e dosando o remédio como se fosse no paciente. Tá certo? Qual é que é a dose que vai, que vem, que vai, menos. Então, é isso que é importante. Agora, eu tenho certeza, eu conheço esse coração do Datena, assim, ele vai, ele tal, mas... conhece que eu estou com 5 stents. A minha mulher apareceu aqui, ô Caiado, a Matilde apareceu aqui, e ela falou que se eu continuar brigando com você, ela vai me abandonar, porque você salvou a minha neta. A minha mulher apareceu aqui, falou que se eu continuar brigando com você, ela vai me abandonar porque você salvou a minha neta. E porque você trata muito bem os meus filhos. Tá certo, Matilde, eu não estou brigando com o Caiado. A gente só está conversando aqui. Mas, o Ronaldo, o mais importante quando você fala do momento de ter paz e caminhar para o mesmo lado, eu concordo contigo. E você dizia que não ia abrir o estado de Goiás enquanto não tivesse dados para abrir. O senhor está flexibilizando o estado de Goiás a partir de hoje, com base desses dados científicos? O senhor está abrindo o estado de Goiás com base desses dados científicos? Você tem uma ideia, Datena? A linha que nós projetamos como sendo a ideal, tá certo? Nós estamos em condições melhores do que aquela que nós projetamos como sendo a ideal, a perfeita para nós. Mas agora também, Datena, o que ocorreu? Nós tivemos que, num curto espaço de tempo, ampliar os atendimentos nas regiões. Porque em Goiás, você sabe que a saúde ficou muito concentrada em Goiânia, Anápolis e Aparecida. E como tal, o atendimento de saúde de Goiás ficou por ambulância. O cidadão tinha um problema de 400, 500 quilômetros, ambulância para Goiás. Então, eu, neste 1 ano e 3 meses, eu tive a condição de forçar, ampliar a minha rede estadual nas regiões mais distantes de Goiânia. Então, esse foi um processo que nós avançamos. Pra você ter uma ideia, ontem mesmo o ministro Tarcísio me ligou, tá certo? Naquele sábado que antecedeu o domingo de Páscoa, teve o presidente lá em Águas Lindas. Agora, essa semana, o governo vai nos entregar um hospital de campanha, o primeiro hospital de campanha do governo federal, tá certo? Concedido aí pelo presidente e, à época, o ministro Mandetta e o ministro Tarcísio. Tá certo? Vai ser entregue para mim essa semana agora, mais 200 leitos no entorno de Brasília, com toda a rede de gases para poder atender as pessoas. Quer dizer, é um apoio significativo para mim numa região que tem 1.200.000 pessoas. Eu não podia abrir, tá certo, naquele momento. Agora eu posso, por quê? Porque eu tenho, como diz aqui no interior, agora eu estou com as rédeas nas mãos, entendeu? Eu estou com o comando aqui de saber onde é que eu atendo, onde é que vai. Agora eu tenho controle de um processo. Agora nós estamos em condições de poder dizer, olha, vamos abrir. O que nós abrimos? Abrimos mineração, abrimos, tá certo, a parte de indústria, abrimos setores de higiene, como Lava Jato também, abrimos também a parte específica de cabeleireiros, né? O pessoal estava reclamando muito também é parte de higiene. Enfim, nós fizemos com que a cada atividade econômica da Atena, nós temos o site aqui do governo do estado de Goiás. Você coloca lá o CNPJ da sua empresa, aí ela vai mostrar para você se você está autorizado ou não. E se você está autorizado, quais são as regras que você tem que cumprir para poder realmente abrir a sua atividade. Então, é algo assim que não tem essa ferramenta, eu acredito que outros estados também vão utilizá-la,
porque você não fica em dúvida o que eu tenho que fazer. Você está lá escrito o que você tem que fazer, sendo que são 15 protocolos diferentes. É diferente para a mineradora, que é diferente para a indústria, na área de alimentação, tá certo? Que é diferente na área da construção civil. Então, isto é que mostra o embasamento científico, porque isso foi feito em conjunto com a Universidade Federal de Goiás, junto também com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação da Saúde e do Instituto Mauro Borges, na área de levantamento de dados e de projeções. Então, esse é o lado que nós damos hoje para o cidadão. Outra coisa, pedimos, cidadão, por favor, não custa nada, você tem um gesto de solidariedade, tá certo? E até de cidadania, é saírem com a máscara. O que custa você sair para a rua? Você está fora da sua família, lá você está no convívio com outras pessoas. Por quê? Por que não usar a máscara? Por que esse gesto egoísta de querer achar que você faz o que você quer, sendo que nessa hora nós temos que pensar numa política de interesse de toda a população? Para você ter uma ideia, né? A Alemanha hoje, Datena, a Alemanha, ela está cedendo leitos hospitalares para franceses. Ela está cedendo leitos hospitalares para a Itália. Agora, por que a Alemanha, que está lá do lado, ela teve menos incidência? Por uma coisa só, porque cumpriram o isolamento com critérios científicos. É isso. Como é que na Alemanha, vizinho, tem lá menos casos do que a Espanha, do que Portugal, do que a França? Por que isso? É porque as pessoas realmente cumprem aquele ordenamento que o Ministério da Saúde determina. E como tal, não tem o gesto da esperteza, cada um querer ser mais esperto que o outro, cada um querer ter o protagonismo de uma coisa ou de outra. Então você vê, a Alemanha hoje, olha aqui, estou aberto, vocês estão com problema de colapso na rede, vocês podem mandar para mim que eu vou atendê-los. E você já pensou que gesto é esse? Isso é uma lição para o mundo que não dá mais para o cidadão, o que eu disse ontem na minha entrevista, não dá mais para o cidadão propor roleta russa com a cabeça dos outros, meu amigo. Não dá. Roleta russa com a cabeça dos outros, não dá. Então, esse é o sentimento que tentei que, nesse momento, colocar da necessidade que o sucesso do coronavírus não é o sucesso de governador, de presidente, sucesso de vereador, de prefeito, de senador, de deputado. O sucesso é a conscientização da população brasileira em saber que nós temos que seguir regras rígidas. Veja a Alemanha, veja a Coreia do Sul, veja o Japão, e você vai ver que os resultados são extremamente gratificantes. Não, no Japão os caras se ferraram. Eles deixaram a coisa aberta lá e agora estão entrando em estado de emergência. O Japão está ferrado. Estão bem menos aí. Não, bem menos, mas o cara errou pra caramba lá. Algum tempo atrás, um cientista disse o seguinte: ou o Japão fez a coisa muito certa, porque o Japão fez o seguinte: isolou parte da população de risco, viu quem estava doente ficou separado e o resto continuou, Deus dará, entendeu? E aí o cientista disse assim: ou esses caras fizeram a coisa certa e vai dar tudo certo, a gente vai saber, ou eles fizeram a coisa muito errada e vai dar tudo errado e a gente vai saber. Agora o Japão está em estado de emergência. Quando todo mundo está saindo, está em estado de emergência. O Japão está se ferrando. Não, eu tô até batendo com a sua teoria aí. Tô até confirmando a sua teoria. Sim, confirmando entendeu? A teoria. Então, o que eu estou falando é o seguinte, então a teoria, a teoria do isolamento social, ela é não só para o coronavírus. Se você pegar a história... mas foi boa até um certo momento, né, Caiado? Porque o Brasil também é um país pobre pra caramba. Mas aí, Datena, é que está, tá certo? A sabedoria da ciência. Por quê? Porque você tem que dizer o seguinte, por exemplo, ontem, eu ao decretar baixar o meu decreto, o que é que eu fiz? Ora, eu estou com os dados nas mãos. Eu sei quantos leitos eu tenho, eu sei qual é a incidência. Quantos casos houve aí? Você pode repetir para mim? Quantos casos houve aí? Óbitos, 19. 19 mortos? 19. Mas no Goiás inteiro? 403 já diagnosticados.
Não seria então, lógico você manter quarentena aí, né? Tudo bem, mas aí é o seguinte, você não pode ter, você fala assim, olha, tudo bem, mas não dá para conviver assim. Lógico que não dá. Concordo plenamente com você. Ué. Agora, você tem que ter uma saída que ela não seja uma curva, tá certo? Que realmente esteja de 90 graus. Tá certo? Entendi. Aí, meu amigo, é um crescimento exponencial que não tem sistema de saúde que sobreviva, porque a UTI, as pessoas não entendem. Por exemplo, o cidadão teve uma cirurgia cardíaca e foi parar na UTI. Mas parar na UTI é coisa de 2 dias, 3 dias. O cidadão que tem complicações respiratórias mais graves, ele passa 20 dias, 30 dias na UTI. Então, cada leito, ele fica ocupado, em média, por mais de 20 dias. A defesa é a essa, complicação. Né? A defesa você que não tem esse rodízio que você tem em outras patologias, em outras doenças. O medo é que o hospital maior. Fica doente. O problema é que o hospital fica doente. O sistema fica doente. Bom, e agora, o que está aberto e o que não está aberto em Goiás, Caiado? Está aberto em Goiás, primeiro, toda a área de alimentação. Toda a cadeia alimentar. Aquilo que nós chamamos de essenciais, não é? Aqueles que são fundamentais. A área de segurança pública, não é? A área toda de alimentação, essa área desde do plantio até a transformação e a entrega e tudo mais. Então, nós estamos fazendo algo inédito aqui. Deixa eu só também aqui reconhecer o trabalho aqui das nossas voluntárias, como também da primeira-dama e das pessoas que fazem esse trabalho social. Nós estamos fazendo uma distribuição de 500 mil cestas básicas no estado de Goiás, onde você não viu uma aglomeração. Nós estamos fazendo a distribuição de casa em casa. Pensa bem, um trabalho desse que não é exemplar. Então, as pessoas recebem a cesta básica em casa, com apoio da nossa polícia, Corpo Bombeiro, Polícia Militar, tá certo? Os voluntários em cada cidade, dentro daquele mapeamento e de um cadastramento, aprovado ali também pelas autoridades ali, que reconhecem o quanto essas pessoas vivem numa situação econômica crítica. Então, estão recebendo em casa, com álcool gel, tá certo? Com orientação que deve ser dita. Ontem mesmo eu pedi um esforço agora maior para que, junto com a cesta básica, entregue a máscara, tá certo? Para a pessoa sair de casa, coloque a máscara, tá? Pedindo a ação de todos os empresários. Você vai abrir sua drogaria está aberta, toda a área de saúde está aberta. Agora, por exemplo, o que eu chamei a atenção da Atena, olha, então fizemos um acordo com o supermercado, então terá que ter uma distância, terá que ter um fluxo compatível, não pode se levar a família inteira para dentro do supermercado. De repente virou um verdadeiro local de passeio. Pessoas se aglomeravam dentro do supermercado. Olha, aí eu chamei e disse, olha, as coisas não são assim. Ou nós vamos ter que cumprir regras, ou senão amanhã vocês estão dando um mau exemplo que não tem porquê nós estamos aqui lutando para conter um processo onde vocês estão se lixando para a parte sanitária e vocês estão querendo visar apenas o lucro da venda dos seus produtos. Então, tem que ter limite. Então, você sabe como eu sou. Aquelas coisas assim, eu não estou agindo hora nenhuma, politicamente pode não ser simpático. Rapaz, eu decretei quarentena em Goiás quando não tinha nenhum caso no estado de Goiás. Eu fui o primeiro estado no Brasil, da Atena. O primeiro no país. Eu fui o primeiro, não tinha nenhum caso em Goiás de coronavírus, eu decretei a quarentena. Então você imagina bem, era gente xingando, gritando, falando. Hoje, o cidadão fala, poxa, cara, obrigado, Goiás, graças a Deus, está aí, né? Pois é, meu amigo, vamos lá. As coisas têm que ser. Mas se não tiver comando, não tiver coragem, é o que dizia o velho Churchill, meu amigo, o homem pode ter todo predicado. Se faltar coragem, anula os outros todos. Então, nesse momento, é momento de coragem com ciência, coragem com conteúdo e coragem com técnica para nós sobrevivermos esse momento. Vai passar rápido, tá certo? Vai passar, se Deus quiser. Daqui 3 meses nós estaremos conversando outras coisas aqui e vamos sair na frente e recuperar a economia rápido do nosso Goiás e do nosso Brasil. Sabe qual a melhor frase que eu ouvi do Churchill? Isso é claro, ele tem maravilhosas frases, que era um grande frasista. Por exemplo, ele dizia
Porque o Churchill ganhou a guerra no peito. Os americanos não queriam entrar, entraram depois de Pearl Harbor. E ele ficou lá defendendo a Europa contra o nazismo do Hitler. Os americanos estavam mais interessados em defender o deles, ficar com parte do mundo e deixar lá o resto para o Hitler brigar com os comunistas. E praticamente abandonaram os ingleses durante boa parte da guerra. Só entraram quando foram atacados em Pearl Harbor. Nem exército tinham, fizeram um grande exército lá. Mas o Churchill dizia que, apesar dos pesares, ele ganhou a guerra no peito e perdeu a primeira eleição. Ele falou que, apesar dos pesares, a democracia continua sendo o melhor regime. Mas, além disso, a melhor frase do Churchill que eu... Tem algumas boas, mas duas que eu gostei. Uma delas, tinha um primeiro-ministro, não sei se da Índia, numa recepção com o Churchill, e o Churchill era visto como um cara que bebia e fumava. E ele bebia mesmo, todo dia, uísque e fumava. Bebia mesmo e fumava. E ele chegou e morreu com 93 anos, o fígado dele foi analisado, parecia uma criança. Não estou estimulando ninguém a beber, porque eu bebi muito e perdi metade do pâncreas. Cada um, não beba. É isso que eu estou dizendo. Exatamente. Mas ele ofereceu um uísque pro primeiro-ministro lá da Índia, sei lá o que era o cara, e o cara falou assim para ele: não, meu amigo, eu não bebo álcool, eu só bebo água, porque os leões só bebem água. Aí o Churchill falou assim para ele: e os asnos também só bebem água. E tem uma outra... E tem uma outra boa também que ele falou, Pumba. A mulher passou para ele e falou assim: nossa, Churchill, você está com uma mulher que passou por ele, falou assim: você está completamente bêbado, Winston. Ele falou assim: sim, mas amanhã eu vou curar da ressaca e você vai continuar feia do jeito que você é para a vida inteira. Isso foi o Churchill que falou, não venham me criticar. Foi o Churchill que falou. Naquela época não tinha tanta exigência do politicamente certo, né? Se ele falasse isso hoje, ele estaria morto. É verdade. Se ele falasse isso hoje, ele estaria completamente enterrado. Mas a frase do Churchill não é minha, isso é história. Eu não posso. Isso ele falou. Falou assim: você vai continuar feia do jeito que você é a vida inteira e eu vou amanhã curar da ressaca e tal. E tinha tantas frases do Churchill que vale a pena quem gosta de politicamente se inteirar, para esse que foi um dos maiores estadistas de todos os tempos. Mas, Ronaldo, foi um prazer falar contigo e tomara que o Goiás saia dessa crise bem. Eu agora mesmo ainda estava relendo um livro, Deus e Churchill, entendeu? Eu estava relendo ele. Coincidência. Mas veja bem, meu amigo, veja bem, você sabe da minha amizade, meu carinho por você, a família toda, e daqui a uns dias, quando a gente puder transitar, não é, poder já ter a oportunidade de convívio, nós vamos ter novas regras da agora para frente, mas vai ser uma oportunidade enorme em revê-lo. E outra coisa, a qualquer momento me liga, estou sempre à disposição, tá certo? Eu agora na parte da manhã, eu estava aqui, onde recebi a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde o Corpo de Bombeiros está passando com a imagem por toda a cidade de Goiânia. É um momento importante, porque isso dá uma força espiritual muito grande para a gente continuar enfrentando essa luta. E no mais, é desejar a você, a toda a família, muita saúde, e no final, tá certo? Nós vamos aí marcar em São Paulo, aqui em Goiânia, um jantar, você e o Mandetta, pra gente conversar. Menos o Mandetta, é o que eu ia falar. Eu e você, em qualquer lugar do planeta, de preferência no Goiás, que eu adoro, mas sem o Mandetta. Se tiver o Mandetta, o pau vai comer. Tchau, Ronaldo, bom dia. Bom dia, amigo. Um grande abraço a você. Abração. Até mais.